Já alguma vez viste aquele famoso episódio de Natal do Mr. Bean, onde ele compra um presente para si mesmo, um par de meias. Depois embrulha-as cuidadosamente e coloca-as debaixo da árvore. E na manhã de Natal, ao abrir o presente, exclama com alegria: "Ah, olhem, meias!" Como se alguém realmente lhe tivesse dado o presente. É uma cena divertida, mas pense um momento. Não te parece uma história familiar? Segundo a crença cristã, Deus criou o seu próprio filho para que pudesse sacrificá-lo e depois aceitar esse mesmo sacrifício para perdoar os pecados da humanidade. Agora pensa, que tipo de ideia é esta? Um Deus que prepara o sacrifício, o oferece ele mesmo, e depois se alegra com isso. Isto soa exatamente como uma cena do Mr. Bean, onde ele faz tudo sozinho e depois se surpreende a si próprio. Pode o Criador dos céus e da terra ter um conceito tão ilógico? Aquele que criou o universo inteiro estaria limitado por histórias tão humanas? O Alcorão ensina-nos uma verdade simples e profunda. Alá é único, autossuficiente, não gera nem foi gerado, e não há nada comparável a ele. Holy Quran, Chapter 112.